Amém? Saúdo todos na paz do nosso amado e Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez temos oportunidade para falar da palavra de Deus. Eu quero neste momento compartilhar uma palavra de Deus. Eu sempre digo, pegue o manual do fabricante, a Bíblia Sagrada, onde contém a palavra de Deus, não a palavra do homem. Mas não posso deixar de expressar minha preocupação. Eu fiz um convite para hoje não é sábado, mas eu fiz um convite para os irmãos que assim quiserem ouvir a palavra de Deus, referente àquela cobertura espiritual. E qual é a cobertura que nós estamos vendo hoje? São homens dizendo que se você não estiver debaixo da sua cobertura, muitos males podem acontecer na sua vida. Para aí, aonde está escrito na Bíblia que eu e você, homem pecador, temos essa autoridade e ainda essa presunção de dizer que fulano e beltrano está sobre a minha cobertura? Vamos juntos saber realmente sobre essa cobertura espiritual, saber quem é que realmente está fazendo essa cobertura em prol a um pecador que nem eu e você, que a graça não merecida, mas Cristo, com o seu sacrifício, nos deu a oportunidade. Oséias 4,6 diz que o meu povo peca por falta de conhecimento. O próprio Cristo declara que nós precisamos sim ter o quê? Ele não quer sacrifício, mas sim a misericórdia. E isso tem se passando nas igrejas, homens que se intitulam tomando o lugar indevido que não é dele. O irmão está sob a minha cobertura. Aí vem chamando de o pai espiritual, mãe espiritual. Que história é essa, meu irmão? Vá ler a Bíblia. Só temos um pai, ao Pai Celestial, Deus Pai. E sobre a sua cobertura que nós temos através do sacrifício de Jesus Cristo, porque se nós colocarmos, dizer que o homem está debaixo da cobertura de outro homem, eu estaria anulando o sacrifício de Cristo, e esse sacrifício seria em vão. Amém? Vamos rapidamente procurar entender quem é realmente que nos dá essa cobertura espiritual. O homem não pode dar essa cobertura, mas existe um Deus, um ser, da sua infinita misericórdia, que nos faz crer na sua cobertura e no seu poder. Amém? Então abre a tua Bíblia em Gálatas, capítulo 5, verso 1. E salva aí. Vamos orar. E que Deus venha abrir o nosso entendimento e que venha nos dar discernimento na palavra. Vamos sair do engano. Vamos sair daquele famoso, da liturgia do homem. O sistema quer que você seja analfabeto bíblico. E esse analfabetismo bíblico é que leva muitas pessoas a parte do movimento sem a unção de Deus. Nós lutamos todos os dias nós nos negamos para as nossas vontades e desejos para ser servos de Cristo e sermos aceitos. Essa história é dizer, eu aceito Jesus. Você tem que aceitar Ele, porque Ele já fez o sacrifício. Agora eu aceitar, se Ele já fez tudo por mim, é Ele que vai me aceitar, porque eu que sou pecador, eu não fiz nada, mas Ele fez o impossível, o jamais que qualquer homem ou ser poderia fazer, se dar a sua própria vida por muitos, mas pelo verdadeiro dom supremo, o amor. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, que nessa noite, Senhor, o Senhor venha abrir o nosso entendimento, abrir a nossa mente e o nosso coração, para que possamos entender, Pai,
que estamos debaixo da tua cobertura, do teu amor, da tua graça, da tua misericórdia, e não pelo rudimento, e nem tampouco pela graça do homem que se intitula ser um Deus. Sem se aperceber, meu Senhor, estamos nos deixando levar por esses movimentos, estamos nos deixando levar por essas doutrinas, estamos nos deixando levar por esse sistema religioso, a qual nos afasta da verdadeira palavra, a busca, a servidão e o amor, dedicação a Ti, Senhor, e o reconhecimento do Teu sacrifício na cruz, que fez e até nos alcançou através do Teu amor que veio a misericórdia. Te peço, Senhor, que nessa noite o Senhor venha, Pai, abrir o nosso entendimento e que Teu Espírito, Pai, pare sobre as nossas vidas. Pai, também faço menção, olha para aquele pequenino que está passando por dificuldades emocionais, financeiras, físicas, que o Senhor possa, Pai, em nome do Teu santo nome, Jesus, derramar o bálsamo e expressar a Tua misericórdia, dando a cura para ele. Muitos não Te conhecem, mas é nosso dever falar do Teu nome, falar dos Teus feitos e falar principalmente do Teu reino, que já está sobre nós. Só precisamos exercer essa autoridade a qual o Senhor nos deu. Então, Senhor, fica conosco e que seja feita a Tua vontade e não a minha. Amém. Abre a tua Bíblia, eu digo, até brincando, o manual do fabricante. Gálatas capítulo 5, verso 1. E vamos passear na Bíblia. Essa exortação conserva a libertação cristã. Paulo, quando estava aos Gálatas, se preocupou bastante. Por quê? Justamente por essa liberdade que lá na Galácia havia muitos homens que estavam colocando o evangelho faraônico, o famoso evangelho da aceitação e o evangelho da cristandade, a qual tudo posso, tudo eu devo e tudo para mim não há limites. Então Paulo, guiado pelo Espírito Santo de Deus, bota essa epístola justamente para que possamos refletir nos dias de hoje. Amém? Gálatas capítulo 5, verso 1. Começa assim a nossa meditação. Estais, pois, firme na liberdade com Cristo, que nos libertou, e não nos torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo, que vos deixastes a circuncidar Cristo, de nada vos aproveitará. E de novo, protesto todo homem que se deixa circuncidar, que não está obrigado a guardar a toda a lei. Separado estáis de Cristo, vós, os que justificam-se pela lei, e na da graça tendes caído. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça, porque em Jesus Cristo nem a circuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera pelo amor. Paulo estava mostrando para eles que por mais que eles quisessem botar as leis, mas eles mesmos não cumpriam, botavam leis pesadas. Estavam ali colocando rudimentos dos homens, mas não tinham o principal, o amor, a graça. Mas logo no primeiro versículo, ele já começa nos dando a orientação básica do que eu estava colocando sobre a famosa mudança do comportamento. Estas palavras mudam o caráter quando você se deixa ser tocado e volta à essência da criação. Lá em Gênesis,
capítulo 1, versículo 26, façamos um homem, nossa imagem e semelhança. A imagem pode ser refletida de um homem, mas a semelhança é do caráter. Sabemos que em Gênesis 3 o homem se perdeu do caráter de Deus porque se deixou ser levado pelas coisas do mundo. Os seus olhos fascinaram lá na queda. Mas pela misericórdia de Deus, na cobertura do amor de um pai, ele mandou seu filho. E um alto sacrifício foi feito para mim e para você termos a oportunidade de se achegar a ele. E o seu apóstolo escreve essa carta sendo usada por Jesus, pelo nosso Salvador, alertando aqueles que estavam lá na Galácia, justamente na Epístola de Gálatas. Estais, pois, firme na liberdade com Cristo, que nos libertou, e não torneis meter-vos debaixo do jugo da servidão. Você é livre para adorar Deus, livre para aclamar a Ele, chamar a Ele. Até o Jeremias 33:3 diz: clama a mim que do céu eu te ouvirei. Não é? A Bíblia diz, a palavra afirma, lá desde a criação. Os profetas lá do Velho Testamento dizem que nós temos essa autoridade que Deus nos fez para ser pessoas pensantes, pessoas para ter raciocínio. Mas muitas das vezes nós nos deixamos levar por devaneios de homens que usam a palavra a seu bel prazer, distorcendo. Na live passada eu falei sobre os famosos estatutos. Eu vou só explicar o que eu falei na live passada. Quando uma instituição, que não é a igreja de Deus, na verdade a igreja do homem, que coloca para abrir a igreja e faz o CNPJ no nosso país, ele tem que fazer um estatuto para apresentar na junta comercial. E lá nesse estatuto, muitas das vezes, eles colocam leis, rudimentos, parâmetros para que a pessoa se adeque, para se adequar àquela denominação a qual está sendo fundada. E qual é o perigo? É que quando você coloca nesse estatuto coisas para não ferir, muitas das vezes, a liderança, e submete aqueles que estão lá a cumprirem os ritos a qual vão ser impostos naquela congregação. Quando o Senhor usou o Espírito Santo através de Paulo para dar liberdade, para ter o conhecimento que Jesus Cristo já pagou o preço na cruz, ele afirma: ele nos libertou. Não nos torneis meter-vos debaixo do jugo da servidão. Lembra do povo de Israel? Vivia sobre um jugo de servidão, escravos. Os seus senhores ditavam o que era para ser feito, e ali eles tinham que fazer. Hoje nas igrejas, homens determinam regras, ritos, a qual os membros têm que se submeter a fazer, mas eles mesmos não fazem. Proteção espiritual. Geralmente quando colocam essa proteção que eu estava falando, aí é a famosa, posso dizer, proteção pastoral. O dever de cada um de nós, fala justamente em Mateus 5:44, que devemos orar uns pelos outros. Orar para aqueles que nos perseguem. Tiago 5:18, do 16 ao 18. Tiago 5, do 16 ao 18, fala também que devemos orar até para aquelas pessoas que nos perseguem. Perdoar. Veja só, oração. Uns pelos outros. Jesus nos chama à comunhão. Mas existem pessoas justamente que colocam sobre isso. Quando ele começa a afirmar, há um grande perigo.
A verdadeira proteção espiritual está aonde? Em Colossenses, capítulo 1, verso 18, que diz que Cristo é o cabeça da igreja. Como ele é o cabeça da igreja, ele é o que está na proteção. Nós estamos debaixo dessa proteção. Mas muitos se intitulam deuses. Tem pessoas que dizem assim, mas o pastor diz que se eu não estivesse debaixo da sua proteção, eu posso, de repente, ser vítima pelas circunstâncias e armadilhas do maligno. Para aí, ele é o escudo? Não. Pega a Bíblia. O Senhor mesmo coloca que é um único escudo sobre a minha e a tua vida. Chama-se Jesus Cristo, que ele é o Senhor. Salmo 33 declara que é o nosso Senhor, é o nosso escudo. Nosso Deus é o nosso escudo. Não é um homem de carne e osso e sangue, não. É pecador, que nem eu e você. Merece da graça de Deus. Muitos até dizem assim, mas se eu me afastar da igreja, eu posso de repente perder essa proteção espiritual. Meu amigo, para com isso. Em Efésios capítulo 2, verso 8, nós somos guardados pela graça de Deus. Nós somos guardados pela graça de Deus. Olha a proteção. Mas eu sei que tem líderes que colocam isso. Se não tiver sob a minha proteção, você pode cair em maldição, amigo. Quem é você? O dever do líder espiritual da igreja, o pastor, é orientar o povo a buscar a face de Deus. A obrigação dele é lembrar o sacrifício da cruz, que foi em prol a vida daqueles que querem seguir, do objetivo de estar com ele no dia do arrebatamento. A consciência, saber que ele é o único que pode interceder entre Deus e homem. 1 Timóteo capítulo 2, verso 5. Saber que há só um mediador, céus e na terra. Saber que é Jesus Cristo. 1 Timóteo capítulo 2, verso 5. Deixa bem claro. Só há um mediador, só há um protetor. Então, essa história desses fanfarrões dizer, não, amado, você é sob a minha proteção. Agora você está sob a minha proteção. Agora você tem um pastor. Baboseira, isso. Ezequiel 34, 11. O Senhor declara, eu sou o verdadeiro pastor, que dou a vida pelas ovelhas. Quem deu a vida no Calvário, por mim e por você? Jesus Cristo. Ele nos protegeu do pecado original que vinha da acusação sobre nossas vidas. Esse sim é o verdadeiro pastor que dá a vida pelas ovelhas. Continuando a parte B de Ezequiel 34, 11. Pois naquele tempo eu requererei as minhas ovelhas. Esse tempo será sucedido na volta de Jesus, quando ele vir em glória e majestade e tomar sua igreja. Quem é a igreja? É feita de templo? É aquele CNPJ? É aquela denominação? Não, é eu e você. É bonito estar na igreja, em comunhão com os irmãos, adorando a Deus, louvando a Deus, não ao homem. O homem está lá na frente, ministrando a palavra, mas ele tem que ministrar a palavra de incentivo, de busca, é relembrar os feitos. Mas não, estão colocando terror. Se você não estiver sob a minha unção e a minha proteção, porque eu sou o seu pastor, você vai estar prestes a cometer um delito, porque Satanás vai armar a armadilha. Balela. Antes que o mal faça
de ter uma permissão sua. Então é por isso que o líder ele tem que incentivar a buscar a palavra, a se firmar na palavra de Deus, a conhecer, a aumentar a tua fé para não ser levado justamente por rudimentos e movimentos do homem. O sistema está apodrecido. Eles não querem que você se liberte, porque quando você entende que a verdadeira proteção espiritual está em servir a Jesus Cristo, reconhecer o seu sacrifício, você deixa de ser escravo. E eles dizem: eu estou aqui para lhe proteger, eu sou seu líder espiritual. Para aí, é muito espiritual, líder espiritual. Jesus não mandou fazer isso não. Jesus colocou em Lucas 24, 47, anuncia o nome de Jesus Cristo, porque quando a pessoa fala de Jesus Cristo, começa a entender os seus feitos, e aí vem o arrependimento. Nesse arrependimento você faz uma reflexão da sua vida para todas as nações, porque você vai ser o porta-voz do Evangelho das Boas Novas, que o reino já está conosco. O reino já está. Aí você está falando besteira, irmão Aldo. Eu não acredito. E o outro, pastor, tu está ficando louco. Para aí. Volta lá atrás. Lembra quando eu falei em João 1? Eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, porque o reino de Deus já está conosco. Que é o reino Jesus. Então nós estamos só precisando, muitas das vezes, nós saímos, nós nos afastamos. Mas por quê? Estamos sendo levados pelos rudimentos e doutrinas do homem. Procuramos sempre estar preso a fábulas. Lembra em Mateus 7:15, Jesus: acautelai-vos dos falsos profetas, dos falsos mestres e falsos pastores, que vêm como ovelhas, mas são lobos disfarçados. Não quero que você entre no céu, e nem também fico dando esperança para mim e para você, mas muito pelo contrário, fico nos levando ao engano. Lembra lá no Alto Egito, quando antes do povo sair, olha a proteção de Deus. Deus tem nos protegido desde a antiguidade até os dias de hoje. Em Êxodo capítulo 12 vai narrar justamente quando o anjo da morte entrou e começou a pegar os primogênitos, o que o Senhor, protegendo os seus filhos, fez ali que ambos pegassem, se ajuntassem, comessem as ervas, pegassem o cordeiro e nos umbrais das portas passasse o sangue do cordeiro, que marcaria que quando o anjo da morte chegasse e se desviasse. Olha a proteção de Deus. Aí você, por isso que eu coloco novamente o texto que eu coloco de Gálatas 5:1. Estais, pois, firme na fé. Para você estar firme na fé, não é eu estar te mandando ler a Bíblia, não. É você ter o desejo, pedir ao Espírito Santo, para que a palavra te transforme. A transformação ela vem de dentro para fora. Não é fácil. Tem uns que demoram, outros são rápidos, dependendo, é a vontade de Deus. E mais ainda, o teu querer. Deus não quer nenhum robozinho, não, sistemático. Ele quer pessoas. Por isso que em João 4:24 ele quer verdadeiro adoradores. Quem adora Jesus não adora apenas por nomenclatura, não adora apenas por movimento. O cara chega no culto e está adorando e rebola e pula e enfia a macaquice e profetiza e dá profetadas e faz aquele alvoroço todo. Quando sai daquele movimento, continua pilantra, mentiroso, adúltero, ladrão. Mas na igreja, naquele momento, naquele frisson, é um anjinho.
a gente vê aquela luzinha piscando. Em cima, as asas batendo, o cabelo é um bate-bate, parece que está até no pancadão. É uma gritalhada para um lado e para o outro. É um festival para uma casa? Não. Não há convenção. Não estou dizendo que todos que fazem movimento estão no engano. Mas existe muita gente que faz movimento, sim, no engano. E o líder deixa passar. A minha fé ela vai aumentar em ler a palavra. Romanos 10:17 diz que a minha fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Aí é que vem o trabalho do líder que está à frente da obra. Não é dizer, vocês estão debaixo sob a minha cobertura. Não, dizer, irmãos, eis aqui um servo que tem a obrigação e o dever de falar deste livro, dessa palavra, para te incentivar a buscar a presença de Deus. Romanos 10:17, porque em ouvir e ouvir a palavra de Deus é que aumenta a minha fé. Não ficar fazendo fanfarrice. A religiosidade. E isso escraviza os pequeninos. Isso motiva a muitos mais ainda a continuar nesse movimento. E dizem que é uma proteção. Na verdade, é uma falsa mentira, que dentro está embutido o quê? Um controlamento de pessoas, controlando no terror. Mas se Gálatas capítulo 5, verso 1 diz que nós estamos firmes na fé, sim, buscando, mas na liberdade com Cristo que nos libertou. Meu irmão, você está liberto. Saia do movimento. Se você está com um pastor que está dizendo assim, eu sou teu líder espiritual, eu cuido de ti, quem cuida de mim é Jesus, a tua obrigação é me incentivar a ler a palavra. Quem te deu essa autoridade para dizer que tu é o meu líder espiritual? Não. Quem tem líder espiritual era no paganismo. Aserá, Baoque, Mamon, Astarote, Anos, eram líderes espirituais. Jesus não chamou líderes espirituais, chamou servos. Eu falei lá em Ezequiel 34:11. Você está falando do Velho Testamento. Em João capítulo 10. Em João capítulo 10. Deixa bem claro. Verso 3. Para este porteiro que abre a porta, as ovelhas ouvem a sua voz, e ele chama pelo seu nome, e as suas próprias ovelhas conduz para fora. Quem é que está conduzindo essas ovelhas? O verdadeiro pastor, Jesus. Você foi liberto. Essa cobertura que o homem bota não existe. A única cobertura que nós temos é essa, Jesus. Porque se eu começar a dizer que o homem é que me dá essa cobertura, eu estaria anulando o sacrifício de Jesus. Cobertura pastoral? Só tem um pastor. Um único intercessor na minha vida, como pecador que eu sou, só tem Jesus Cristo. 1 Timóteo, repito, 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5. Ele diz a saber que é Jesus Cristo, o único mediador. E ainda te digo mais, 1 João, capítulo 2, verso 1, ele ainda é o meu advogado. Quando eu faço as minhas melecas, ele está na presença de Deus Pai. Ali, sobre a sua proteção, me defendendo. Cada gota do sangue santo dele foi por mim e por você. Então em primeira carta, 1 João capítulo 2, verso 1, ele nos trata com carinho. Filhinhos, sabeis que nos céus há Jesus Cristo advogando perante Deus
pai. Em outras palavras, na nossa linguagem: ei, mané, tu tá fazendo muita besteira. E mané pegou mal, né? Tá fazendo muita besteira, mas eu te amo tanto que eu me doei. Me bateram, me zombaram, me escarneceram, cuspiram na minha cara, arrancaram meu sangue e me furaram. Mas tudo isso eu fiz porque eu te amo. Tudo isso eu fiz porque eu queria você na eternidade comigo. A graça, a proteção. Esse sim é o meu líder espiritual. Esse sim é o meu Senhor. Não é o homem, não, comedor de feijão e arroz. Eu já tive desprazer de ver um cidadão: agora você tem um pastor, você está debaixo sob a proteção. Quem és tu, pobre, miserável, carecendo da graça e da misericórdia de Deus? É muita pretensão. E a pessoa aceitando é analfabetismo, é muito analfabeto nas escrituras, que se deixa ser levado. Volto a falar, Gálatas capítulo 5, verso 1. Foste livre por Jesus Cristo. Não se submeta ao jugo, ao rudimento dos homens. O sistema quer te aprisionar. O sistema não quer fazer com que você seja liberto. Entenda, você está sob a proteção e a cobertura de Deus. Ele é teu escudo. Salmo 33 diz que Ele é o teu escudo. Deus, quando chama, Ele chama pelo nome. Né? A Bíblia diz, a palavra nos afirma. Abre a tua Bíblia. Isaías 42, verso 1. Eis aqui o meu servo, a quem tenho o meu eleito, a quem eu me comprazo, a minha alma, pois o meu espírito sobre ele o juízo produz entre os gentios. Não clama mais, exaltará, nem fará ouvir a sua voz nas praças. Quando o Senhor colocou para Isaías, estava exaltando o servo do Senhor. Será se ele não vai te exaltar também, dizendo que você é dele? Se ele deu o preço de cruz, pagou por ti. Quando ele te chama não pelo que você é, mas ele chama pelo teu nome. Isaías 43, verso 1 ao 2. Mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi e te chamei pelo teu nome, tu és meu. Quando ele faz a simbologia de Jacó, Israel, ele está dizendo que é um escolhido dele por Jacó. E quando ele fala de Israel, é a nação, todo o amor que ele tem por nós. Ele nos formou, ele nos chamou, ele se doou e ele pagou o preço. Ele é o nosso pastor. Estamos debaixo da sua proteção. Estamos debaixo do seu aio. E estamos debaixo da sua graça. Porque Ele abriu as portas. E nós estamos ouvindo. E vamos segui-lo. Porque Ele é o nosso Senhor. Eu fecho essa pequena palavra dizendo para você: a verdadeira cobertura não está no homem. A verdadeira cobertura espiritual está em
obedecer a Deus. Quando você vê um homem dizendo que está sobre a sua cobertura do homem, sobre a sua vida, e muitas pessoas dizem, eu tenho até medo de sair, se eu sair eu vou perder a proteção. Só se afasta da verdadeira proteção se você estiver em pecado. Mas mesmo assim, a longanimidade, o amor que transcende entendimento, diz: se eu confessar os meus pecados, eu serei perdoado por aquele que está sobre a minha vida, que intercede pela minha vida, que me tem em suas mãos e que se entregou por amor. O meu verdadeiro pastor, Jesus Cristo. Mas o homem que está à frente da obra, ele tem o dever e a obrigação de me lembrar do feito, da graça e da misericórdia de quem me protege, de quem me guarda e de quem me amou e de quem me quer ao seu lado. Cheio de defeitos, mas ele quer me lavar com seu sangue, Jesus Cristo. Então o dever meu e de todo aquele que apregou a palavra é te incentivar a buscar a presença de Deus. Essa é a minha obrigação, esse é o meu dever e esse é o meu legado. Que Deus te guarde, que Deus te cuide e que Deus te abençoe e saia do sistema, em nome de Jesus.